Direito e Cidadania discute hoje o concurso público, muita gente se preparando, muita gente já fez com dor de cabeça para ser chamado, mesmo depois de ter sido classificado. Além do Dr. Jurandir Porto, que conduz esse programa junto comigo, nós temos o professor Nuno Bernardes e o promotor de justiça, Raulino Neto. Neste bloco, os estudantes de Direito e advogados, 2 advogados das instituições de ensino, vão fazer perguntas aos nossos convidados. Pois não? Boa noite. Minha pergunta vai para o professor Nuno Bernardes. Professor, quando alguns classificados, né, veem que o prazo do concurso vai expirar, eles ingressam, como o senhor já disse, com a ação de segurança buscando mandado de segurança. E muitas vezes eles também pedem a concessão de uma liminar, né? Ou seja, eles são nomeados por força de uma liminar. Vemos também muitos casos que essas liminares perduram por um longo tempo, né? Longo tempo, e eu quero saber, a minha pergunta é a seguinte: quando cessar o efeito dessa liminar, né, ou será cassada, qual é o efeito? O candidato ele pode ter o direito adquirido, né, dependendo do lapso temporal, ou ele vai ter que realmente largar o cargo, ele vai ter que sair do cargo? Te agradeço a pergunta. Primeiramente, é importante esclarecer que a liminar é uma decisão precária, é uma decisão interlocutória. Ela resolve um incidente processual enquanto o processo vai correndo para que ao final seja proferido o julgamento final e o respectivo trânsito em julgado. Por ser uma decisão precária, o candidato ele é nomeado e ele fica nomeado sub judice, ou seja, uma decisão precária, interlocutória, o nomeia para exercer o cargo público enquanto o processo vai ser discutido. Então, se porventura esse candidato que foi nomeado sub judice, se ele vier a ser sucumbente no processo, não lograr êxito, ele não vai ter como permanecer no exercício do cargo público pelo fato da decisão ser liminar, ser precária. Agora, se for uma decisão final transitada em julgado, né, aí sim ele incorpora aos quadros do respectivo cargo que ele ocupa e passa a exercer de maneira permanente a sua função, o seu mister público. Ou seja, com a liminar ele pode sair a qualquer momento, sim, não é, professor? Sim, é uma decisão... Sim. Sim, pois não. Próxima pergunta. Boa noite, eu sou o Francisco Machado. Professor Jurandir, doutor Jurandir, é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte: uma cidade vai abrir um edital para um concurso público. O prefeito dessa cidade, que é o gestor municipal, ele pode participar desse certame, entendeu? E se caso ele participe e seja aprovado, ele tem o direito também de ser apossado, entendeu? Como qualquer outro também que participou e foi aprovado? No meu ver, ele está impedido, em sendo prefeito e determinando a abertura de um concurso público, ele está impedido de ser um dos concorrentes dentro desse concurso. Porque imparcialidade ele poderia se atribuir? Ele, prefeito, chefe da administração municipal, aquele que vai nomear os classificados, que autoridade moral ele teria para presidir um concurso desse, se ele era um interessado? Isso iria ferir de morte o artigo 37 da Constituição Federal. De modo que eu penso que ele está impedido de participar do concurso, sendo ele o prefeito municipal da cidade. Por curiosidade, existe esse caso concreto que você tenha conhecimento do prefeito que participou, tentou participar? Ontem, quando a gente foi selecionado para vir para a plateia, esse foi um dos temas, eu e o Felipe, a gente estudando, existe sim vários. Doutor Raulino, pode, né? Os outros candidatos se sentem prejudicados, podem acionar, pedir anulação, né, do concurso. Ele não pode participar nem o prefeito, nem alguns parentes.
dependendo do grau de ligação com ele. Filho, por exemplo. Não, filho não pode, neto não pode, sobrinho. Porque fere a imparcialidade, né? Pessoalidade total. Ele não pode Pessoalidade. ele não pode ter um interesse pessoal nessa nomeação. E se ainda assim alguém de fora for aprovado e ele não nomear, essa pessoa entrar com ação judicial para a sua nomeação, porque essa pessoa, por exemplo, passou e o parente do prefeito não, mas o prefeito quer colocar o parente, esse prefeito pode responder por improbidade administrativa. Isso. Promotor, qual seria o grau de parentesco, linha reta e colateral? Geralmente Em- até terceiro grau. Geralmente Terceiro até o grau, né? terceiro Que ele grau. não, os parentes não podem. E se passarem para, tem que, os interessados Olha, podem impugnar. Por uma questão ética, o gestor, o administrador ético, ele se afasta. Por exemplo, nós já tivemos no Ministério Público do Estado do Piauí procuradores que fariam parte da comissão examinadora, mas como tinha um sobrinho participando, eticamente pediu afastamento. Não compôs a comissão. Agora, nós já tivemos aqui no Piauí caso de filho de governador aprovado em concurso público, né? Quando o pai estava no poder. Pelo fato de ser uma estrutura mais ampla, né? Envolver secretarias, primeiro, segundo e terceiro escalão, há uma mudança de entendimento ou prevalece ainda a questão da imparcialidade? Nesse caso, eu não acho que haja nada de antiético. Por exemplo, não é porque alguém é médico, advogado, arquiteto ou comunicador, jornalista, que vai deixar de fazer o concurso porque o pai, por exemplo, o pai é o presidente da Assembleia, então ele não vai deixar de... Tem que saber o seguinte, quem é a comissão que está conduzindo esse concurso. Por exemplo, no caso da Assembleia, o presidente da Assembleia contrata um órgão externo, uma instituição externa para fazer esse concurso. Então, ele não tem gerência direta sobre a instituição. Então, não existe, eu acredito que nada de ético ou ilegal nesse sentido. É um caso diferente, então. Diferente. Né? No caso, que o doutor Jurandir repontou. no caso, por ele mencionado, a gente vê que há uma intenção de lesar, de realmente mascarar, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma antiética. O que a lei quer é evitar o apadrinhamento, que uma pessoa concorra em condições de vantagem sobre outros. O que a lei quer é isto. Mas a lei também não quer que uma pessoa, por ser parenta do governador, do presidente da Assembleia, fique impossibilitada de fazer um concurso público no âmbito do Estado. Aí seria até uma injustiça, né? Você seria Ia ferir o impedida, princípio da isonomia. Exatamente. Mais uma pergunta, por favor, para os nossos convidados. Próximo estudante. Boa noite, me chamo Poliana, sou da Faculdade Nova Unesc. A minha pergunta seria se há alguma forma de fiscalização no Ministério Público nos concursos, já que já foi ressaltado que há em cidades pequenas, há determinados concursos em que parentes próximos, ascendentes, em linha reta colateral, são, no caso, nomeados, né, para o concurso. Existe fiscalização, sim. O Ministério Público é o fiscal da lei. No âmbito de Teresina, por exemplo, existem as varas de registro público encarregadas disso, e no interior, o promotor, entre suas muitas atribuições, também é obrigado a fiscalizar, tomar conhecimento, conhecer o edital, saber quem está participando, quem é a banca examinadora. Tudo isso é uma das obrigações do Ministério Público. Pois não. Boa noite, meu nome é Augusto César, aluno da FATEP. O que pode ser verificado, fato que não é nem odierno, principalmente no município do interior, pessoas que assumem certos cargos públicos sem serem efetivamente concursados, como, por exemplo, um professor que leciona em uma escola municipal, no entanto, este não é concursado. O que eu gostaria de perguntar ao promotor Raulino é o que é aquele telespectador que está nos assistindo lá do interior, que verifica uma situação desta, pode fazer para que haja realização do concurso público naquela área, já que esta está sendo assumida por um não concursado. Deve procurar o Ministério Público e pedir que ele provoque, ou procurar o Tribunal de Contas, procurar o juiz, para que essas pessoas, primeiro o juiz e o promotor na comarca, tá? Principalmente o Ministério Público, para que ele assuma essa fiscalização
e verifique se há necessidade de vaga, porque às vezes existe um professor que está nomeado, mas existem outros nomeados que estão licenciados ou cumprindo cargos burocráticos administrativos. Então tem que saber se existem pessoas nomeadas, se essas pessoas nomeadas estão trabalhando fora da função para a qual foram concursados. Então, às vezes, existe esse arranjo administrativo para dar vaga para outras pessoas. Então, tem que saber como é que foi a investidura, porque, segundo a Constituição Federal, a investidura em cargo público, preferencialmente, é por concurso público. Mas ela ocorre, aliás, ela só ocorre pelo serviço público. Existem outras maneiras de terceirização de contratação, mas isso é exceção. A regra é a investidura através do concurso público. Doutor Jurandir, qual a garantia daqueles que são aprovados para as vagas de cadastro reserva? Né, que tem muitos concursos que não, mas tem a vagas para cadastro reserva. Qual é a garantia que eles têm de uma possível nomeação? Bom, primeiramente vamos falar sobre o cadastro reserva. Faz um concurso sem existir vagas. O administrador quer ficar com aquele cadastro reserva, ou seja, com aquele estoque de aprovados para nomear quando lhe aprouver. Ora, não se pode fazer um concurso para determinado cargo sem a existência de vaga. Só se justifica o concurso em havendo cargo vago, pois se faz o concurso para aquele cargo. Penso eu ser ilegal por constituir ato que fere o artigo 37 da Constituição Federal, ato de improbidade, o fato do administrador público, não dispondo de cargo vago, abrir concurso para fazer um estoque, ou seja, o cadastro reserva. E ele vai... O seu objetivo é depois ficar pensando entre aqueles que foram aprovados, porque se não há vaga, não se pode nem dizer que haja classificados. Nomear quem quiser, os seus apaniguados que também fizeram o concurso, isto é irregular. O comportamento da jurisprudência em relação a isso tem sido, não se fixou bem como atualmente, não é? Mas hoje a lei, esse projeto de lei que está no Congresso, já, salvo engano, disciplina isso, né, professor? O projeto de lei, alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso, em especial o projeto que o Dr. Raulino já bem falou, ele veda, salvo engano, seu artigo 12 ou 13, veda a possibilidade de se fazer cadastro de reserva. Concurso sem cargo. Exato. Fazer concurso sem vagas. Por quê? Quando a administração pública vai fazer um concurso público, né, ela tem que atentar não só às normas do concurso, as normas do direito financeiro a impõem uma série de obrigações a cumprir. Por exemplo, se a administração pública vai pretender realizar um concurso ano que vem, ela já tem que, na lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que vai orientar e elaborar e orientar a execução do orçamento, já tem que estar fazendo essa previsão. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, se ela vai aumentar uma despesa com o pessoal, se o ente público pretende aumentar uma despesa com o pessoal, ele tem que fazer a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que vai entrar em vigor, nos 2 seguintes, tem que demonstrar a origem da fonte de recursos, tem que demonstrar que essa despesa vai ser compensada ou por aumento de outra receita ou redução de outras, ou seja, embora atualmente ainda existam alguns concursos com cadastro de reservas, a doutrina critica muito essa forma de contratação por ficar ao alvedrio do administrador decidir o momento oportuno. No âmbito federal tem um decreto, Dr. Jurandir Porto, que fala genericamente dessa contratação, mas os doutrinadores rechaçam esse decreto e entendem que ele, por não ser um decreto regulamentar, é um decreto autônomo, então é possível combatê-lo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, a tendência, por ainda estar muito no âmbito jurisprudencial, a tendência é que, com o tempo, acabe essa figura do cadastro de reserva, nem que para isso faça-se somente para uma vaga, abra-se o concurso para somente uma vaga. Porque isso cria uma expectativa no concurseiro. Hoje em dia, o concurso público é um projeto de vida.
Verdade. Hoje em dia o concurso é um projeto, você despende... Nós estamos em sala de aula, Ari, você vê pessoas que às vezes tiram recursos, muitas vezes fazendo empréstimo, pedindo um parente ajudando, para poder fazer esse projeto de vida. Então, uma decisão do STF, me foge a memória do ministro, ele criticando essa questão do cadastro de reserva, ele foi bem enfático. A administração pública não pode brincar com o cidadão. Então, por isso, a doutrina, em quase sua totalidade, critica e rechaça essa figura do cadastro de reserva. Nós temos quase o final desse bloco. Nós vamos voltar com mais perguntas dos nossos estudantes. Eu gostaria, antes de finalizar, abordar rapidamente aqui a questão dos terceirizados. É uma briga entre os terceirizados e os concursados. Há prefeituras, doutor Jurandir, e órgãos públicos grandes que não fazem concurso há décadas e funcionam superlotados. Como é que pode? Terceirizados, né? A questão do terceirizado. A ideia é que só pode haver suprimento, nomeação para cargo público, ou seja, investidura em cargo público. Considere assim, ver aqui uma imagem. O cargo público é como uma tigela. Aí, quando a investidura, bota o sujeito dentro daquela tigela. O sujeito está dentro do cargo. Pois bem. Então, como é que pode colocar um sujeito dentro do cargo? Porque existe o cargo em aberto e eles põem um terceirizado dentro desse cargo e passam a atuar. Olha, isso é uma vantagem muito grande para o administrador ímprobo, quer dizer, que comete ilegalidade, porque ele coloca lá quem quiser e bem entender, né? Bom, mas a ideia de que não pode haver terceirização para a atividade fim daquela repartição, daquele órgão, não é? Por exemplo, um concurso público para um cargo de analista judicial. Tem o cargo. E não pode a administração contratar pessoas para botar ali como analista. Ele pode contratar pessoas para a limpeza, que não é a atividade fim do órgão, não é? Sem dúvida. De modo que o terceirizado para exercendo função pública prevista em lei, um cargo público, é absolutamente legal, penso eu. É uma briga do Ministério Público, né, doutor Raul? Quando o artigo 37 da Constituição Federal fala em lei, está falando em lei proveniente, emanada do Poder Legislativo, não é decreto executivo. O decreto executivo não supre. É uma lei nascida no Poder Legislativo. E para que a gente entenda melhor essa questão da nomeação para cargo de reserva, concurso público para cargo de reserva, vou pegar na área que eu atuo com mais frequência, que é o direito de família, seria como chegar num cartório, eu chego no cartório e quero registrar 2 filhos, um menino e uma menina. E aí o serventuário pergunta, tá, eles nasceram quando? Não, eles estão sendo planejados. Eu quero ter um menino, e a mulher quer ter um menino e uma menina. O menino vai se chamar José e a menina vai se chamar Maria quando nascer. Então, como é que eu posso registrar uma pessoa que não existe? Não pode se registrar um nascituro. É uma analogia interessante, o doutor Jurandir gostou. Olha, o Direito de Cidadania discute hoje exatamente essa questão que interessa a tanta gente, né, como o professor Nuno Bernardes falou, que coloca essa forma democrática, meritória de entrar no emprego público, no serviço público, que é o concurso público, e depois se decepciona por conta de gestores que não cumprem o que está previsto no edital. Concurso público e o direito à nomeação é o tema do Direito de Cidadania de hoje. A gente volta no último bloco com mais perguntas dos nossos universitários e advogados.